Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Vamos seguir com a nossa leitura. Estamos lendo e interpretando o livro de Números. Vamos direto à leitura, que hoje eu quero correr um pouco na leitura com vocês, por causa do nosso plano. E quando a gente entra em textos que não tem muita dificuldade para interpretar, então dá para a gente ler de uma forma mais dinâmica. Hoje vai ser um dia desses. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhece a história de Sansão? Não conhece? Muita gente conhece, né? Coloca aqui nos comentários do que você conhece da história de Sansão. Sansão tinha um voto com Deus, e por causa deste voto ele recebeu uma força maior do que todos os homens, né? Sansão foi um juiz. A gente ainda vai ler a história dele juntos, tá? No tempo dos juízes, Sansão estava como à frente do povo de Israel. A gente vai falar mais sobre isso. Só que você sabe que ele quebrou esse voto, perdeu a força, e antes de morrer acabou que a força estava voltando. Tem muitas coisas para a gente falar sobre Sansão. Mas diga aí, por que Sansão perdeu a força? Como que ele quebrou esse voto? O que fez? Onde estava concentrado a força, o voto, enfim, o que ele fez que perdeu a força? Quebrou o voto, tá? Mas o que ele fez? Coloca aí nos comentários. Deixa eu aguardar uns 30 segundos. Enquanto isso eu vou já abrir aqui a minha Bíblia. Em Números, capítulo 6. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 6. Muita gente colocando aí, cortou o cabelo. Dalila, né? Deixou Dalila cortar o seu cabelo, quebrou o voto. Bom, a história do cabelo aí é mais evidente, né? Olha, você vai se surpreender quando nós estivermos lendo a história de Sansão. E você vai ver hoje você vai ver que o voto dele envolvia muito mais do que apenas o cabelo. E aí, quando a gente estiver lendo o livro de Juízes, eu vou te lembrar dessa leitura de hoje. Texto interpretando texto, Bíblia interpretando Bíblia. Não é o que o pastor falou, o que a denominação falou, o que a igreja defende, a doutrina da força, ou do pecado, o espírito da Dalila, ou sei lá o que. Não, é o que diz a Bíblia. Por que Sansão perdeu a força? Quando a gente estiver lá, eu vou falar para você com detalhes, interpretando o texto. Mas hoje você já vai saber o que envolvia o voto de Sansão. Tá bom? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, rendo graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã reunido com essa pessoa, nesta nossa sala de leitura. Peço que o Senhor fale conosco mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Números, capítulo 6. Vamos à leitura de hoje. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher tiver se separado, fazendo um voto de Nazireu para se separar ao Senhor, não é quando um homem ou uma mulher tiver se separado no sentido de divorciado, não, se separado ao Senhor. Então, fazendo um voto de Nazireu para se separar ao Senhor. Voto de Nazireu. Esse foi o voto que os pais de Sansão fizeram sobre o seu filho. Desde o nascimento, separaram ele para o Senhor como um Nazireu. E Sansão será um Nazireu de Deus. É o que diz o texto. Quando a gente estiver lendo a história de Sansão juntos, você vai perceber comigo esses detalhes. Mas hoje vamos aprender então o que envolve o voto de nazireado. Versículo 3. Deverá se separar do vinho e da bebida forte. Então veja, não é só cabelo. Do vinho e da bebida forte. Nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas,
nem comerá uvas, sejam frescas ou secas. Olha só. Em todos os dias de sua vida, de sua separação, não comerá nada que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Em todos os dias do voto de sua separação, sobre a sua cabeça, não passará navalha. As pessoas só falam disso. Mas olha só, tudo que a gente já leu antes e vamos ver depois. Ó, não se passará navalha, até que se cumpram os dias nos quais se separou para o Senhor. E ele será santo e deixará crescer os cabelos da sua cabeça. Todos os dias em que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Ó, mais uma coisa. Não se deixará contaminar nem por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, quando estes morrerem, porque a consagração do seu Deus estará sobre a sua cabeça. Em todos os dias de sua separação, será santo para o Senhor. Então, tudo isso aqui envolve um voto de nazireu, ou um nazireado. E esse era o voto que Sansão tinha. Versículo 9. Se repentinamente alguém morrer ao seu lado, e com isso contaminar a cabeça de sua consagração, então ele raspará a sua cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia ele a raspará. E no 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação. E o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e outro para oferta queimada, e fará expiação por aquele que pecou junto ao morto, e nesse mesmo dia santificará a sua cabeça. Então aqui está dizendo que se quebrasse o voto, teria que começar tudo de novo. Você se lembra que depois de um tempo a força voltou para Sansão antes de ele morrer? Ele acabou que derrubou as colunas centrais do local onde ele estava? Então, vamos ler aqui que você vai entender. Versículo 12. E ele consagrará ao Senhor os dias da sua separação, e trará um cordeiro de 1 ano, como oferta pela transgressão. Mas os dias anteriores estarão perdidos, porque sua separação foi contaminada. E esta é a lei do nazireu. Quando se cumprirem os dias da sua separação, ele será trazido à porta do tabernáculo da congregação, e oferecerá sua oferta ao Senhor. Um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para oferta queimada, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, como uma oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, como oferta pacífica. E um cesto de pães ázimos, bolos de farinha fina, misturada com azeite, amassados, e coscorões ázimos, untados com azeite, além da sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebida. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada, e oferecerá o carneiro em sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua oferta de bebida. Então, o nazireu raspará a sua cabeça, o nazireu raspará a cabeça da sua separação, junto à porta do tabernáculo da congregação, e tomará o cabelo da cabeça da sua separação e o colocará no fogo que está debaixo do sacrifício da oferta pacífica. E o sacerdote tomará o ombro cozido do carneiro e um pão ázimo do cesto e um coscorão ázimo e os colocará nas mãos do nazireu, depois que o cabelo de sua separação tiver sido raspado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com o ombro da oferta alçada. E, depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto e da sua oferta ao Senhor pela sua separação, além do que a sua mão puder alcançar. De acordo com o voto que ele fez, também deverá fazer conforme a lei da sua separação. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, e dize-lhes:
Desta maneira abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então essa aqui era a bênção sacerdotal, a forma que os sacerdotes abençoariam as pessoas. Capítulo 7. Então, se atentaram aí, né, para o voto de Nazireu? Mais para frente a gente vai falar sobre isso novamente. Capítulo 7. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e a todos os seus utensílios, e também o altar, e a todos os seus utensílios, e os ungiu, e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que eram os príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carruagens cobertas e 12 bois. Uma carruagem para 2 dos príncipes e e para cada um deles um boi. Uma carruagem para 2 príncipes e para cada um deles um boi. E apresentaram tudo isso diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma as ofertas deles e serão para servir no ministério do tabernáculo da congregação, e as darás aos levitas, a cada homem segundo o seu ministério. E Moisés tomou as carruagens e os bois e os deu aos levitas. Deu 2 carruagens e 4 bois aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E deu 4 carruagens e 8 bois aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porque o serviço do santuário pertencia a eles, e os levavam nos ombros. Então, como eles não iam carregar nada nos carros e nos ombros, então eles não ganharam carros naquela época. É assim que funciona, né? Versículo 10. E os príncipes ofereceram para a consagração do altar, no dia em que ele foi ungido, e os príncipes ofereceram a sua oferta diante do altar. E o Senhor disse a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta em seu dia, para a consagração do altar. E aquele que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata, com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário. Ambos estavam cheios de farinha fina, amassada com azeite, para as ofertas de alimento. Uma colher de ouro, de 10 shekels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro, de 1 ano, para a oferta queimada. Um filhote de bode, para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, o príncipe de Issacar, fez a sua oferta. E a sua oferta foi um prato de prata, com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para a oferta queimada. Um filhote de bode, para a oferta pelo pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuá. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, o príncipe dos filhos de Zebulon, fez a sua oferta, e a sua oferta foi um prato de prata, com o peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro, de 10 shekels, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para a oferta queimada. Um filhote de bode, para a oferta pelo pecado.
E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No 4º dia, Elisur, filho de Sedeur, o príncipe dos filhos de Ruben, fez a sua oferta. E a sua oferta foi um prato de prata com o peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shequels cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado. Você vê que é repetitivo, por isso que eu estou lendo assim bem corrido, né? E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, Selumiel, filho de Zurizadai, o príncipe dos filhos de Simeão, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com um peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia foi Eliasaf, filho de Deuel, filho de Deuel, o príncipe dos filhos de Gade, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambas cheias de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shequels cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta queimada pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde, o príncipe dos filhos de Efraim, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedazur, o príncipe dos filhos de Manassés, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata, com peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. Deixa eu tomar uma água aqui. Chega, cansa, né? Mas o nosso propósito é ler a Bíblia toda. A gente não vai pular um capítulo sequer, uma linha sequer. Vamos ler tudo. Versículo 60. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone, o príncipe dos filhos de Benjamim, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata, com peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para a oferta queimada, um filhote de bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai, o príncipe dos filhos de Dan, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata, com o peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 shequels cheia de incenso,
um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para oferta queimada, um filhote de bode para oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã, o príncipe dos filhos de Aser, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata, com peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para oferta queimada, um filhote de bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. E no 12º dia, Aira, filho de Enã, o príncipe dos filhos de Naphtali, fez a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata com peso de 130 shequels, uma bacia de prata de 70 shequels, segundo o shequel do santuário, ambos cheios de farinha fina amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 shequels, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para oferta queimada, um filhote de bode para oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Ainã, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro, cada prato de prata com o peso de 130 shequels e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios pesou 2.400 shequels, segundo o shequel do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, pesando cada uma 10 shequels, segundo o shequel do santuário. Todo o ouro das colheres era de 120 shequels. Todos os bois para a oferta queimada foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 filhotes de bode para a oferta pelo pecado. E todos os bois, o sacrifício pacífico, foram 24 novilhos, 24 novilhos, 70 carneiros, 70 bodes e 70 cordeiros de 1 ano. Esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrou no tabernáculo da congregação para falar com ele, ouviu a voz de quem lhe falava do propiciatório. Quem falava do propiciatório com Moisés? O Senhor. Do propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Entre os 2 querubins ele falou-lhe. Vamos ver o que Deus falou. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão diante do candelabro. E Arão assim fez diante do candelabro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés, e esta obra do candelabro era de ouro batido, desde a sua base até as suas flores. Era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fizera o candelabro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e isto farás para purificá-los. Aspergirás a água da purificação sobre eles, e que raspem todo o seu corpo, e que lavem suas vestes, e assim se purificarão. Então, que tomem um novilho com a sua oferta de alimentos, de farinha fina, amassada com azeite, e tomarás um novilho para a oferta pelo pecado. E trarás os levitas diante do tabernáculo da congregação, e convocarás toda a congregação dos filhos de Israel. E trarás os levitas diante do Senhor, e os filhos de Israel colocarão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas diante do Senhor, como oferta dos filhos de Israel, para que possam executar o serviço do Senhor. E os levitas colocarão as suas mãos sobre as cabeças dos novilhos, e sacrificarás um para a oferta pelo pecado, e outro para a oferta queimada ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Fazer expiação, de culpa. Versículo 13. E porás os levitas diante de Arão e diante de seus filhos, e os oferecerás como oferta ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. E depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço do tabernáculo da congregação, e tu os purificarás e os oferecerás como oferta.
porque eles me serão completamente dados entre os filhos de Israel, em lugar daquele que abre a madre. Do primogênito de cada um dos filhos de Israel, eu os tomei para mim. Versículo 17. Porque todos os primogênitos dos filhos de Israel são meus, tanto de homens como de animais, no dia em que eu feri todos os primogênitos na terra do Egito. Eu os santifiquei. Lembra que eu te falei que às vezes a Bíblia conta e depois explica? Então, nós já lemos ontem, né? Que houve essa substituição dos levitas substituindo os primogênitos, faltou 273, aí foi pago o resgate, 60 gramas de prata por cabeça, né? Que seria 5 shekels, segundo o peso do santuário, enfim. Então aqui, versículo 17, Deus está falando, aqui a gente está entendendo como que Deus falou e ordenou. Porque todos os primogênitos dos filhos de Israel são meus, tanto de homens como de animais. No dia em que eu feri todos os primogênitos na terra do Egito, eu os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E dei os levitas como uma dádiva a Arão e a seus filhos no meio dos filhos de Israel, para o serviço dos filhos de Israel, no tabernáculo da congregação e para fazer expiação pelos filhos de Israel. De modo que não haverá praga entre os filhos de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. Então, não haverá praga quando eles se aproximarem do santuário, por causa dessa expiação que já era feita. Versículo 20. E fizeram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, aos levitas, tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. A respeito dos levitas, assim fizeram os filhos de Israel a eles. E os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão ofereceu-os como oferta perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para servirem no tabernáculo da congregação perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Então agora vai explicar. E falou o Senhor a Moisés dizendo: este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço do tabernáculo da congregação. E a partir dos 50 anos de idade, sairão da milícia desse serviço e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos, ministrarão no tabernáculo da congregação para terem cuidado da guarda, mas não exercerão o serviço. Assim farás com os levitas nas guardas. Capítulo 9. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que eles haviam saído da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel também celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No 14º dia deste mês, à tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus ritos e segundo todas as suas cerimônias a celebrareis. E Moisés falou aos filhos de Israel que deveriam celebrar a Páscoa. E eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, à tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E havia alguns que estavam contaminados, aí você já sabe, né? Porque haveria contaminação, às vezes por causa de um fluxo, às vezes porque tocou em algum morto, ou porque saiu uma mancha na pele, enfim, ou pecado. Então, Moisés falou: celebrem a Páscoa. Tudo bem, o povo celebrou. Mas alguns que estavam contaminados, lembram que por causa da contaminação eles tinham que ficar distantes, fora do território santo? Então eles não podiam celebrar a Páscoa. Desculpe, vou ler de novo, vai ficar melhor. E havia alguns que estavam contaminados pelo corpo de um homem morto e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. E vieram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. E esses homens disseram-lhe: estamos contaminados pelo corpo de um homem morto. Por que somos impedidos de oferecer uma oferta ao Senhor no seu tempo determinado entre os filhos de Israel? E Moisés lhes disse: esperai e ouvirei o que
o Senhor ordenará a vosso respeito. Então espere, Moisés falou, né? E ouvirei, vou ouvir, vou falar com Deus. Depois ele falou isso aqui, ó, versículo 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém entre vós ou entre os vossos descendentes estiver contaminado por causa do corpo de um morto, ou se achar em viagem longe de vós, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Então você vê, mesmo estando contaminado, era para celebrar a Páscoa. Isso aí tem muita relação com a ceia, né? Eu já falei para vocês, eu tenho uma plataforma de estudos, lá tem 3 aulas só falando sobre a ceia, porque a ceia é a continuação dessa celebração da Páscoa. No Velho Testamento celebravam a Páscoa com o Cordeiro Pascual, representando a saída do povo do Egito. No Novo Testamento, Cristo vem também, celebra a Páscoa e traz uma nova forma de celebrar. É importante falar isso porque a gente vê aqui o seguinte, ó, mesmo estando contaminado, Deus falou, pode celebrar a Páscoa. Trazendo para os dias de hoje, não é só porque a pessoa está em pecado que ela não pode participar da ceia, que ela não pode permanecer na prática, né? Bom, mas vamos em frente, é só a leitura do texto, né? Então vamos continuar lendo e interpretando o texto. Então, disse que ainda assim era para celebrar. Versículo 11. No 14º dia, no 2º mês, à tarde, a celebrarão e a comerão com pães ázimos e ervas amargas. Nada deixarão dela até a manhã seguinte, e não lhe quebrarão nenhum osso, segundo todas as ordenanças da Páscoa a celebrarão. Mas, se um homem estiver limpo e não estiver viajando, e deixar de celebrar a Páscoa, essa mesma alma será extirpada do seu povo, porque não ofereceu oferta ao Senhor no seu tempo determinado. Este homem levará o seu pecado. E se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Haverá uma só ordenança para vós, que nasceste na terra, e também para o estrangeiro. E no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde permaneceu sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo. Já mostrei para vocês essa imagem, né? Até amanhã. Assim acontecia sempre. A nuvem cobria durante o dia e à noite havia aparência de fogo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então depois os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel montavam as suas tendas. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam nas tendas. E quando a nuvem se demorava por muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam o mandamento do Senhor e não viajavam. E assim, quando a nuvem permanecia por alguns dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas e, segundo a ordem do Senhor, eles viajavam. E quando a nuvem permanecia desde a tarde até a manhã e partia pela manhã, então eles partiam. Quer a nuvem se levantasse durante o dia ou à noite, eles viajavam. Então, ficava assim. Está ali paradinha, também eles ficam parados. Levantou, é para caminhar. E não importa, de dia ou de noite. Versículo 22. Ou fosse 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam em suas tendas e não viajavam. Mas quando a nuvem se levantava, eles viajavam. Segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas e, segundo a ordem do Senhor, viajavam. Eles cumpriam o mandamento do Senhor, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Vamos para o capítulo 10. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, em uma peça inteira as farás, para que possas usá-las para a convocação da congregação e para a partida dos acampamentos. E quando eles tocarem as 2 trombetas, então toda a congregação se reunirá a ti, junto à porta do tabernáculo da congregação.
Mas quando tocar apenas uma trombeta, então os príncipes, que são os cabeças dos milhares de Israel, se congregarão a ti. Quando soar um alarme, então os acampamentos que estão nas partes orientais partirão. Quando soar um segundo alarme, então os acampamentos que estão no lado sul iniciarão a sua viagem. Eles soarão um alarme para as suas viagens. Mas quando for juntar a congregação, tocareis, mas não como alarme. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas e elas serão para vós como um estatuto perpétuo por todas as vossas gerações. Então, uma multidão, você se lembra da foto, né? Como que ia avisar que estava chamando? Que era para todo mundo se reunir, aí tinha o toque da trombeta. Como que era para avisar que era para marchar para a guerra? Tinha 2 toques. Quando era um alarme, tinha uma forma. Gente, isso aqui é Velho Testamento. É uma leitura histórica. Hoje não precisa tocar trombeta. Hoje uma casa, por exemplo, tem uma campainha, né, para avisar que tem que ir até a porta. Mas assim, tem muitas... Como que eu posso falar isso? Bom, eu não tenho amarras institucionais, já falei para vocês, né? Tem muitas igrejas que tem o toque do chofar. Olha, tal dia vai ter o toque do chofar. E nesse dia, quando tocar o chofar, todo mundo vai se reunir perante o Senhor. Quando tocar o chofar 2 vezes, os inimigos vão cair por terra. Gente, pelo amor de Deus, os inimigos caíram por terra quando aconteceu isso aqui, ó. Cristo foi levantado na cruz do Calvário. Mas não tem jeito, né? Tem igreja que fica voltando às práticas judaizantes. Isso não tem nada a ver com o Novo Testamento, tá bom? Não tem nada a ver. Eu não tenho compromisso com a igreja, então eu estou falando que está na Bíblia. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 9. E saireis a guerrear em vossa terra contra o inimigo que vos oprime. Então tocareis um alarme com as trombetas e serão lembrados perante o Senhor vosso Deus e sereis salvos dos seus inimigos, dos vossos inimigos. Gente, isso aqui, por favor, né? Então aí pega esse versículo, ó, tá vendo? Ao toque da trombeta o Senhor se lembra e vence os inimigos. Não tem nada a ver com o Novo Testamento isso. Versículo 10. Também no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre as vossas ofertas queimadas e sobre as vossas ofertas pacíficas, para que sejam para vós como uma lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E no 20º dia do 2º mês, do 2º ano, a nuvem se levantou sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai para suas viagens, e a nuvem parou no deserto de Parã. E eles partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Em primeiro lugar, partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre a tropa estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Sacar estava Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. E o tabernáculo foi desmontado. E os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Tudo como foi falado ontem nós lemos, né? Como era para fazer, agora estão executando. Então é para viajar? Quem vai primeiro? Qual é a primeira fileira? Quem vai desmontar o tabernáculo? Quem vai carregar isso? Quem vai carregar aquilo? Tudo muito bem organizado. Versículo 18. E partiu a bandeira do acampamento de Rubens, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zeruzadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. E partiram os coatitas, levando os santuários, e os outros levantavam o tabernáculo enquanto esses vinham. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estavam Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. E partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que era o último dos acampamentos, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, desculpe se eu estou errando aqui a pronúncia, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Airá, filho de Anã.
Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. E Moisés disse a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Vocês se lembram que o sogro de Moisés estava com ele? Enfim, agora eles vão partir, então Moisés fala para o seu sogro o seguinte, ó, estamos em viagem para aquele lugar que o Senhor me disse. E vamos para aquele lugar que o Senhor me disse. O que o Senhor disse para ele? Eu o darei a vós. Vem conosco e te faremos bem. Porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele respondeu, não irei, mas irei à minha terra para os meus parentes. O sogro a princípio falou, não vou. Certo? Versículo 31. E ele disse, eu te peço, não nos deixes, porque sabes que nós vamos acampar no deserto, e podes ser nossos olhos. E se vieres conosco, e quando recebermos o bem que o Senhor nos fará, também te faremos bem. E eles partiram do monte do Senhor, em uma viagem de 3 dias, e a arca do pacto do Senhor ia à frente deles, para lhes buscar um lugar para descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles durante o dia, quando partiam do acampamento, e quando a arca partia, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e que se dissipem, os teus inimigos, e que os que te odeiam fujam de diante de ti. E quando ela pousava, dizia, volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então, quando eles iam caminhar, a arca ia andar, ele falava, levanta-te, Senhor, e dissipa os inimigos, vai à nossa frente. Quando a arca parava, volta, Senhor, para os milhares do seu povo, os milhares dos muitos de Israel. Gente, tudo isso é um rito, né, do Velho Testamento, vocês já sabem disso. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.